Fala aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de história. Hoje a gente vai estar falando aqui a partir da página 441, né? Falar um pouquinho sobre o papel das mulheres na antiguidade, na Idade Média. A gente está falando aqui, falamos sobre a questão da participação da mulher na sociedade antiga. E vamos falar agora um pouquinho da mulher medieval, do casamento, né? Da maternidade nessa fase, como que era a vida da mulher. Depois a gente vai fazer os exercícios para finalizar a apostila aqui, mas dá para fazer mais umas 2 aulas tranquilamente aí, para a gente encerrar bem esse conteúdo, tá? Então, pessoal, peguem aí, vamos fazer uma leitura aprofundada e vamos ver os principais pontos. Eu sei que vocês já devem ter lido, né, individualmente em casa, a gente sempre pede para ler um pouco antes, para vocês terem uma noção básica, mas a gente vai estar agora fazendo análise de cada ponto mais importante e mais relevante, tá? Bom, vou começar aqui, pessoal, ainda na página 441, a gente parou bem no comecinho dela aqui, ó, né, na parte do casamento, né? Então vamos falar aqui o seguinte, pessoal, vamos ler, vamos entender, ó, o casamento como que era na antiguidade. O casamento sabe que é a união de um homem e de uma mulher ali, para estar, no caso, formando uma família, né? E isso já é um preceito histórico de muito tempo, já é algo que vem da sociedade, né? O casamento ali, a festa, né? A cerimônia sempre aconteceu com muita pompa, até o sonho de muitas mulheres aí casar de noiva, né, vestido de noiva bonito lá, mas nem sempre foi assim. Vamos entender um pouquinho dessa história. Vamos lá, as mulheres tinham 2 alternativas na cidade medieval, na época da Idade Média: casar-se ou dedicar a vida religiosa nos conventos. Ou a mulher casava, ou ela virava freira. Não tinha muita opção, ela não podia falar eu não quero casar, ou eu não quero virar freira. Tinha que ser um dos dois, porque a sociedade cobrava muito das mulheres nessa questão, né? A maioria das mulheres, no entanto, era casada, e o matrimônio geralmente acontecia na adolescência. As mulheres casavam muito jovens, algumas até menores ainda. Essa é a parte triste, né? Porque eles não precisavam mulher ser adulta para casar. Tinha crianças, praticamente meninas de 14, 13 anos casavam já, né? Olha lá, quando passavam a ser responsáveis pela administração da casa, fosse um castelo ou uma pequena casa camponesa. Ou seja, podia ser o castelo ou uma pequena casa, a mulher era responsável pela administração dessa casa, por cuidar dessa casa. Em alguns casos, a vida religiosa era seguida pelas mulheres com o meio de evitar um casamento indesejado. Em quase todas as ordens femininas, as religiosas eram obrigadas a viver em um mosteiro ou dentro de uma cela individual, levando uma vida de contemplação, oração e trabalho. Muitas mulheres, quando iam fazer um casamento que não queriam, o pai quer que casa com fulano, ou ela não quer. Fala, não quero casar com ele. Então a opção, ou você casa ou você vai para o convento. Então muitas mulheres resolviam ir para o convento, né, virar freira, para ficar rezando ali, trancafiada no convento, do que casar com quem não queria. Olha que vida complicada, né? Bom, tem até um trechinho que fala um pouquinho de um livro famoso dessa fase, né? Ó, ao longo da missa, os cônjuges, né, dividiam, né, os cônjuges, né, que seria o casamento, seria o tipo o casal, né, o casamento ali, dividiam segundo os rituais que vinham, né, de uma religião para outra, um pedaço de pão ou uma hóstia benta, e bebiam na mesma taça de vinho bento. Levantavam em seguida em um círio altar da Virgem, onde a noiva pegava, né, uma roca e fiava durante alguns instantes, né? Finalmente eram reconduzidos pelos amigos e pelo clero até a porta da igreja. Entravam no cemitério e iam rezar sobre os túmulos de seus mortos, né, evocando rituais muito antigos. Ou seja, tinham cerimônias bem complicadas, né? Tipo, orar para os antepassados antigos no cemitério. Essa de fiar aqui, a mulher fazia um tipo de uma costura, né, para estar simbolizando ali que ela seria uma boa dona do lar. Olha que ideia bem louca, né? Como é que umas coisas eram na antiguidade aqui. E era totalmente natural para eles. Essas coisas que eles faziam eram totalmente natural na época, né? Mulheres mais ricas tinham criados que ajudavam a cozinhar, limpar a casa, cuidar das crianças. Assim podiam realizar outras atividades, como dança, música e jogos, né? Além de ensinamentos religiosos. A criada ou escrava não podia casar fora do domínio do senhor. Se fizesse, seus filhos seriam divididos entre o senhor e o marido, né? Ou seja, até a criadagem dos mais ricos também tinha que seguir os rituais, os mais ricos aí, né? E você vê que a sociedade era bem, né, diferenciada. As mais ricas tinham um pouco mais de autonomia, as mais pobres sofriam mais, trabalhavam mais. Existiam 2 formas de casamento, né? O que era realizado na igreja, com o consentimento aí dos pais, de acordo com as regras estabelecidas, e as chamadas juras, né, ou furtos, que consistiam em um acordo recíproco entre o casal e um rito administrado por um parente e testemunha, ato realizado entre classes mais baixas, né? Os mais pobres, eles não faziam festas de casamento grandes, não faziam casamento na igreja, porque custava muito caro. Então eles faziam ritos religiosos na qual um parente, uma pessoa ali, né, ligada, eles faziam tipo abençoar a relação, o casamento. Ali era considerado um casamento, né? Mas os mais pobres não faziam essas festas porque dava muito gasto, né?
A partir do século IX, aí, pessoal, né? Olha, século XI, desculpe, a partir do século XI, a igreja criou uma legislação sobre o casamento, unindo a ideia do sacramento e a de contrato social. A cerimônia é realizada em duas partes, né? Ou seja, o casamento, eles tinham a parte ali, né, onde tinha as núpcias do casamento, eles realizavam diversos, digamos que a cerimônia, ela era a passagem da vida de solteiro para a vida de casado. E aí as mulheres tinham que seguir todas as regras bonitinho ali, do que o marido queria, bonitinho, para realizar o casamento. O primeiro era o contrato entre o pai da noiva e o noivo, que recebia uma garantia de que a mulher seria dada a ele, que incluía até, né, um dote aí, pessoal. Esse dote era um valor que geralmente o pai da noiva dava para o noivo para começar uma família, né? Para comprar sua fazenda, sua área, sua casa, para começar um tipo de um trabalho, seja ele, de acordo com muitas vezes, esse trabalho é herdado da própria família do pai da noiva ou da família do pai do noivo, que, tipo, se ele era camponês, então eles também iam ser camponeses. Se ele era artesão, eles também iam ser artesãos, né? Então varia muito disso. Muitas vezes esses acordos eram feitos antes do casamento, né, o que levava a problemas de se o compromisso fosse desfeito. A maioria dos casais vivia de conveniência por acordos aí feitos pelos pais, sem consulta prévia às noivas, que levava muitas vezes o rapto das donzelas, né? Aqueles que não obtinham o consentimento dos pais ou guardiões para o casamento fugiam para os territórios de repovoamento, onde eram autorizados a permanecer como casal reunidos por juras, né? Porém deviam cumprir algumas regras e tarefas nas terras recém-conquistadas. Muitos casais, exemplo, vamos supor que o pai colocou a filha para casar com um cara que ela não quer, com um rapaz que ela não quer. Então muitos casais aí, aqueles que se apaixonavam e não tinham consentimento da família, eles fugiam para casar em outro lugar, em outra área, em outro território, para seguir as regras de lá, né? Para conseguir viver. Então teve muito disso na Idade Média, gente indo de um lugar para o outro, tentando fugir, brigando com a família, com a de casamento. Alguns dava certo, alguns não dava. Isso variava muito de lugar para lugar na Idade Média. Entre as mulheres das camadas mais populares havia mais liberdade para escolher o futuro marido, ou seja, os mais pobres era mais fácil para escolher o futuro marido. As mulheres mais ricas aí geralmente, né, os pais que escolhiam quem ia ser o marido, quem ia ter o casamento. Tem algumas imagens, pessoal, na página 442, que mostram um pouquinho aí, ó, espéculo virgem, pessoal, ilustração das camponesas na Idade Média, que representa as três condições das mulheres, né? A virgem, a casada e a viúva, tipo a mulher solteira, a mulher casada e a mulher viúva, como era a vida delas, né, pessoal? Ó, trabalho, tinha todo um processo aqui que elas viviam, né? Bom, e a principal função da mulher na Idade Média, a principal cobrança que a mulher tinha era para gerar filhos. Após o casamento, né, eles queriam que a mulher gerasse filhos, né? A mulher tinha que ter filhos para dar o seguimento na família. Essa era a ideia que eles tinham na época. Vamos ler um pouquinho então dessa parte, na 443. Como integrantes de uma sociedade extremamente religiosa, a função primordial de todas as mulheres casadas era a maternidade. Eles achavam que se a mulher não tivesse filhos, ela não cumpriu o papel dela na terra. Olha a cabeça das pessoas na época. E a impossibilidade de engravidar é atribuída aos pecados cometidos pelas mulheres. Ou seja, se uma mulher tivesse algum problema de saúde e não pudesse engravidar, eles falavam que era pecado, que a mulher tinha feito alguma coisa errada, que a mulher estava sendo punida por Deus. Tinham muito de um preconceito, digamos assim, nesse ponto, né? Não respeitavam, não tinha tanta noção de questão de saúde, de doença assim. A gravidez, portanto, era considerada um momento muito importante, quase sagrado, quando as mulheres eram comparadas a Maria, mãe de Jesus. Durante esse período, a mulher ficava livre da realização de obrigações cotidianas. Ou seja, nesse ponto até é legal, porque as mulheres grávidas, elas tinham mais respeito na Idade Média. Quando a mulher estava grávida, conforme começava a crescer a barriga dela, ela parava de fazer toda a atividade que ela tinha de trabalho pesado. Parava de trabalhar no campo, em outros lugares, ela tinha que ter respeito pela mulher grávida, né? Porque ela estava gerando um filho. Então, nesse ponto, as atividades cotidianas dela eram reduzidas ou até finalizadas, né? Até que ela desse à luz ao bebê. É importante ressaltar que durante a Idade Média a medicina não era tão desenvolvida na antiguidade, né? Ficou retraída, pessoal. Ou seja, na época da Grécia, Roma antiga, a medicina ainda era forte, né? Ainda tinha aquele estudo, né, sobre o corpo humano, tudo. Na Idade Média ficou bem difícil isso, retraído, fala o que é retraído aqui, que ficou mais oculto, o pessoal não estudou tanto sobre medicina, né? E o que impedia muitos cuidados com o corpo feminino, a gravidez e o parto. Não havia hospitais e procedimentos relativos ao tratamento de doenças e os partos eram feitos em casa. Na Idade Média, pessoal, as crianças não nasciam em hospital, não tinham lugar para ter um tratamento, para cuidar da criança, da mãe ali, né, da recém-nascida da mãe. O lugar que as crianças nasceram era em casa. Quem ia fazer o trabalho de ajudar a mulher a ter o parto eram as chamadas parteiras, né? Elas iam até a casa das pessoas, no castelo, na camponesa, onde fosse, e ajudavam o trabalho ali. Então tinham mulheres especializadas para ajudar
as mulheres a terem filho, né, nas chamadas parteiras, tá? Ó, lá no parto, portanto, o procedimento era arriscado, podia trazer complicações. Muito também por causa da higiene na época. Eles desconheciam muitas técnicas de higiene, assim, eles não cuidavam. A criança nascia daquela questão de... O bebê recém-nascido, o pessoal tem que tomar muito cuidado, porque ele pode pegar infecção, não pode todo mundo colocar a mão, né? Bem perigoso. E naquela época não tinha muito dessa cabeça que tem hoje, né? Então, ó, podendo ser fatal tanto para a mãe quanto para o filho. As mulheres pobres eram assistidas por parteiras, como eu falei, cuja compreensão do parto era grande parte, né, alcançada por meio de experiência e prática, ou seja, conforme eles iam aprendendo, as parteiras iam cada vez fazendo mais partos, tendo mais experiência, vendo que deu certo e que deu errado, e quanto mais partos uma parteira fizesse, mais famosa ela era, mais considerada, né, de sucesso para fazer um parto. Embora o fim da Idade Média a profissão tenha começado a ser formalmente reconhecida de parteira, as parteiras eram responsáveis pela realização de batismo de emergência, no caso em que a vida da criança corria perigo, além de cuidar da mãe. Ou seja, as parteiras, além de fazer o parto, elas também podiam até batizar a criança ali, porque para considerar se tivesse algum risco, né, de vida, né? Então era bem complicada essa questão. É importante destacar que ao longo da Idade Média algumas mulheres exerceram papéis importantes, né, funções fora do lar também, como a de abadesas. O que são as abadesas, pessoal? Assim, ó, como o abade, as abadesas eram líderes de grandes mosteiros, né, por comandar grandes áreas de terras e membros da comunidade. Tinha importância também de bispos. As abadesas eram como se fosse uma chefe, uma mulher chefe da parte religiosa, né? Rainhas e dirigentes também empresariais. Rainhas como Branca de Castela, Eleonora de Aquitânia, né? Que mais? Assumiram grandes cargos como governantes, né? A ausência do rei, ou seja, teve rainhas que na morte do rei ou na ausência dele, devido a um conflito ou uma guerra, ela assumiu o poder e governou muito bem, né? A coroação das rainhas seguiu o mesmo cerimonial da coroação dos reis. Para ser uma rainha, nesse ponto era bem forte, era bem legal também a coroação de uma rainha, tipo uma cerimônia toda, festas, né? No século XII, pessoal, né, Hildegarda de Bingen, né, foi a autora de vários tratados de medicina, que compôs cerca de 70 sinfonias, né, além de escritos de espiritualidade e teologia, ou seja, teve mulheres que fizeram até estudos relacionados à medicina, à ciência, mas muitas foram ocultadas durante a Idade Média, né. Lideranças feministas foram muito fortes na época também, guerras tiveram, que mulheres foram guerreiras, lutaram, são poucos nomes, né, porque muitos foram apagados da história, não foram registrados, mas algumas a gente pode citar aqui, ó, como Joana d'Arc, a francesa Joana d'Arc, né, que foi uma guerreira, ela lutou pela França aí contra os ingleses, né, hoje ela é considerada uma santa pelos franceses, né, lutou pela França contra os ingleses, né, pela questão religiosa, pela questão da política da época também, né, ó. A gente pode destacar aqui, ó, demonstra nesse período aí, o papel das mulheres não era exclusivamente de submissão, ou seja, as mulheres começaram a ganhar autonomia um pouco ao longo da história, dependia muito da sociedade que viviam. Bom, aí tem algum ponto aqui, ó, pessoal, é verdade, durante a Idade Média havia a ideia de que mulheres eram bruxas, verdade ou mito? Você acha que falava que tinha mulheres bruxas na Idade Média? Bom, é verdade, na verdade não é que elas eram bruxas, é porque as mulheres da Idade Média, muitas mulheres que faziam, por exemplo, tinham conhecimento de medicina natural, por exemplo, usavam um chá para curar uma dor de cabeça, né, tinham conhecimento da natureza, essas eram chamadas de bruxas por muita gente, porque elas conheciam simplesmente a natureza, faziam um chá ali, chamadas que elas sabiam fazer poções mágicas, que elas eram feiticeiras, que elas tinham que ser... Aí surgiu a história da bruxa, né, que a gente conhece aí na época do Halloween, a gente fala muito sobre isso. Na verdade, não é que elas eram bruxas, eram pessoas comuns, como nós. A diferença é que elas tinham um pouco de conhecimento da natureza e por isso eram taxadas de bruxas, né? E muitas foram até queimadas em fogueira durante a Idade Média, porque acreditavam que elas eram pessoas ruins, maldosas, faziam poções, faziam feitiços para fazer mal para as pessoas. E não era bem assim, né? Muitas dessas mulheres apenas queriam fazer o bem também. Então, você vê como tem um preconceito muito forte nessa questão. Aí, ó, tem uma imagem aí, pessoal. A queima de fogueira é uma das maneiras mais brutais de punição do crime de traição e feitiçaria na Europa. Muitas mulheres eram queimadas vivas porque acreditavam que elas eram bruxas. Olha que absurdo essa tristeza aqui. Bom... Mas, né, isso tudo serviu de exemplo para a gente ver que não teve só coisa boa na história, teve coisa ruim também, e as coisas ruins servem de exemplo para nunca mais fazer. Hoje a gente vê que século XXI, 2020, a mulher tem que ter tanto respeito quanto o homem, os dois, eu não falo nem, pessoal, de um pro outro, tem que ser um respeito igualitário. Eu, professor de história, Bruno, luto por uma igualdade. Eu acho que meninos e meninas têm que ser tratados com respeito da mesma maneira, né? Eu penso assim, pessoal, acho que você também deve concordar comigo nesse ponto, né? A sociedade tem que evoluir, tem que melhorar, e não ficar brigando, fazendo mal um pro outro, né? Vamos pensar na parte boa. Então essas coisas que a gente estuda de história aqui, do papel da mulher na Idade Média, na Idade Antiga, na Grécia, na Roma, em Esparta, é pra gente ver
como a mulher evoluiu ao longo da história e que hoje a mulher pode fazer qualquer função que o homem faz tão bem quanto ele, né? Não tem nem machismo, nem feminismo, né? A gente tem menos ismo, né? E mais uma igualdade entre as pessoas. Assim a gente espera, né? Vamos lutar para isso. Com base nisso tudo que eu expliquei para vocês nas últimas aulas, agora vocês têm a tarefa, as atividades, né? Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, as atividades eu vou gravar uma aula, na próxima aula ainda eu vou explicar um pouco mais sobre elas, né? Porque a gente tem mais algumas aulas ainda. Tem 2 páginas de tarefa aqui, de atividade, e depois para finalizar. Então na próxima aula eu venho com a explicação da atividade para vocês, tá? Depois eu venho com a correção, a revisão, o para finalizar e a gente acaba a apostila de história aí, beleza? Então, pessoal, obrigado pela atenção, por ter assistido até aqui. Quem quiser ir já lendo os exercícios para se familiarizando aí com as atividades, fique à vontade, beleza? Pessoal do 6º ano, então, obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula de História.